Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Olha, você já ficou curioso ao assistir um filme, um desenho e imaginou quem será que faz a voz desse super-herói ou desse personagem ou desse animal falante? Isso mexe com a imaginação das pessoas, né? E o tema de hoje do programa Ação Nacional é bem interessante. Nós vamos falar sobre dublagem. Tenho certeza que o que você vai ver aqui vai mexer com a sua imaginação. E para falar sobre toda essa fantasia que envolve este ramo e, claro, também a partir da técnica, eu estou com dois convidados especiais. A Gabriela Pellegrino, que trabalha em canais como Fox Life, Discovery Kids, Netflix, e também o Roberto Ciantelli, que atualmente é a voz padrão do canal Discovery Channel do Brasil. Bom, obrigado pela presença de vocês aqui no Ação Nacional. Eu que agradeço. Obrigado, Gabriela. Poxa, que legal. É muito bacana a gente poder falar um pouquinho disso, né? De ver vozes e personagens que a gente vê. Até minha filha também assiste muito Discovery Kids, né? Que é normal. E a gente saber como é que é esse mundo da dublagem, esse mundo da interpretação, né? Que técnicas nós precisamos ter para poder fazer isso. Quem pode fazer isso, né? Que é bem interessante da gente também entender. Eu gostaria que vocês fossem falando para a gente um pouquinho sobre isso daí. Em primeiro lugar, como a dublagem entrou aí na vida de vocês? Gostaria de falar com o Roberto, que é o mais velho de nós, né? Ele quis dizer o mais velho de nós. Ó, a dublagem, eu comecei como locução, né? Com locução comercial em São Paulo. Morei 10 anos em São Paulo. E aí fui me aperfeiçoando nessa parte da dublagem. Comecei com narração e depois passei para a dublagem, né? Dublagem é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que entra em você, assim, é um negócio fantástico, né? Você comentou a questão de o que precisa ser, né, para ser um dublador. Para ser um dublador hoje, você precisa ser ator profissional, ou seja, tem que ter um DRT, um registro profissional de ator, né? Eu tenho uma empresa de dublagem em Campinas e a gente recebe ligações, e-mails, assim, vários por dia. Me falaram que eu tenho uma voz maravilhosa, eu queria tanto ser dublador. Eu posso? Pode, você pode, mas você tem que ser ator. Então é difícil você explicar. A pessoa fala, mas eu imito muito bem, né? Tem muita gente que imita e tal. Sim, mas assim, legalmente falando, você tem que ter o DRT e o registro, né? E a gente comenta normalmente que o registro é um documento, mas mais do que somente um registro, você tem que saber interpretar, né? Você tem que é uma arte totalmente diferente dos palcos, do cinema, aliás, da novela. Uma arte, né? É uma arte, sim, exatamente. Então é totalmente diferente. Eu falo que eu posso colocar um tremendo de um ator hoje global ou que seja dentro de uma cabine para fazer uma dublagem e ele trava. Por quê? Porque você é totalmente diferente, você vai falar diferente, você respira diferente, é tudo diferente. Então, assim, existe uma técnica muito específica para a dublagem. Então, primeira coisa, você tem que ser ator e tem que ter o DRT profissional para fazer dublagem. Depois disso, você tem que fazer um curso de dublagem que é extremamente importante para você entender esse mecanismo. E na vida, né, Júnior, você sabe, a gente nunca pode parar de estudar. Sem né? dúvida. Então a gente está o tempo todo aperfeiçoando e fazendo outros cursos. Né? Então a dublagem entrou na nossa vida assim, muito, muito gostoso. Não é só ter uma voz bonita, né? Você Obrigado. precisa ter também toda essa parte artística por Não, trás disso. isso aqui é interessante. Isso que é interessante. Todo mundo fala, nossa, você tem uma voz bonita. Você podia ser dublador, narrador. Ué, mas em filmes, nem todo mundo tem a voz bonita, tem? É verdade. Em séries, nem todo mundo tem. Tem gente, inclusive, que tem Até vozes desenho, horríveis. Né? Até desenho que tem voz que Exatamente. Nossa, Então, como me assim, irrita a dublagem, essa você ter uma personagem. voz bonita é bacana, é legal. Para um comercial de televisão, para uma apresentação. Você tem uma voz bonita para apresentar um programa de televisão. Sim. Mas, às vezes, para a dublagem, não necessariamente você tem que ter aquela voz grave, bonita. Impostada. Não, exatamente. Não, às vezes isso até atrapalha. Então, a dublagem, principalmente quando a gente vai falar sobre reality shows, que são shows mais, assim, do dia a dia, vamos dizer assim, são pessoas de casa, pessoas que falam normalmente. Então, se eu pegar uma pessoa que tem uma voz estridente e eu coloco um homem falando, oh, tudo bem e tal, fica feio, fica uma coisa falsa. Então, assim, a dublagem, eu comento que a dublagem é para todos, desde que você seja profissional da área, né? Sim. Mas, assim, não necessariamente você tem que ter uma voz maravilhosa e tal. Isso é legal. Vamos ouvir a voz da Gabi, então. Vai, Gabi, fala um pouquinho da sua história. Eu comecei com dublagem eu sempre tive esse interesse, assim, com vozes e tal. Aí eu fiz artes cênicas na Unicamp
E foi lá que eu conheci o Roberto, que estava começando a fazer o primeiro curso dele aqui em Campinas. Aí foi quando eu fiz um curso livre de dublagem e daí comecei, assim, e daí no dia a dia que fui pegando mais prática e mais técnica. Mas você queria seguir a carreira de atriz ou de dubladora? Ah, as duas coisas. Eu sempre gostei muito de dublagem, mas parecia uma coisa impossível, assim, porque é bem difícil entrar nesse ramo, assim. Aí surgiu aqui em Campinas, eu estava aqui mesmo. Hoje em dia eu nem moro mais em Campinas, mas dublo bastante aqui. Dubla bastante, né? Uhum. A gente estava falando dos bastidores aqui, tem vários personagens, né? Que você faz de desenhos animados e tudo mais, que isso que é legal. Depois do decorrer do programa aqui, a gente vai brincar com eles aqui para eles imitarem alguns personagens, para a gente tentar identificar, tá bom? Mas olha, você falou aqui que imitar muito bem, né? Você precisa, não é só imitar, né? É uma coisa bem mais aprofundada em relação a isso daí. Como é que vocês conseguem tirar como é que é a técnica, assim, por exemplo, bom, eu tô lá, eu preciso imitar um médico, né? O cara é médico de um hospital, que nem tem esses realities, né, que a gente assiste, enfim, dos canais a cabo. E aí eu tenho que, bom, vou ter que incorporar um médico. Como é que eu vou ser um médico, né? Como é que você traz isso? É que vocês convivem com o médico para poder aprender a viver isso daí? Ou tem que estudar muito, como você mesmo, Roberto, acabou de dizer agora? Como é que você se desenvolve essa técnica? É uma curiosidade que a gente tem. Existe uma diferença, é aquilo que eu estava falando, existe uma diferença entre palco, cinema, novela, né? Sim. E dublagem. Normalmente, se você vai no palco, você tem quanto tempo antes para você estudar a sua personagem? Então, você tem todo um esquema, não, ela é assim, ela é assada, ela é tímida, ela não é tímida, ela é galanteadora, como é a sua personagem? Na dublagem, você não tem muito esse tempo. Até pelo ritmo acelerado de entrega de produtos, você não tem esse tempo. Então, o diretor lhe passa um leve briefing, ele te passa como que é aquela personagem, e você assiste um bom trecho dessa personagem para saber como é. Um médico, por exemplo, ele vai ter formas de se falar. Então, nós vamos assisti-lo antes. Então, a gente comenta que, por exemplo, se você tem uma frase para falar, né? Você vai assistir aquela frase, vai ver como ele falou aquela frase. Depois, nós vamos treinar uma vez aquela frase e vamos gravar essa frase na terceira vez. Quando você escuta a frase pela primeira vez, eu costumo dizer que você tem duas coisas principais que você precisa prestar atenção. O que é isso? É o volume de voz do ator, da personagem, e a musicalidade dele. Volume de voz do ator é como ele está falando essa voz. Como ele está fazendo essa voz. Ele está gritando? Ele está cochichando. Como ele está fazendo? Está soft. Como é que ele está? Esse é o volume de voz do ator. E outra coisa é a musicalidade. Como que ele está fazendo para fazer aquela frase, né? Então, quanto mais próximo você estiver daquele ator, melhor será a sua dublagem. Então, se ele vira, e a gente fala muito disso, que quando a gente vai fazer uma dublagem de filmes, é muito diferente de uma dublagem de reality show, que reality show é mais solto, né? O filme, ele fala muito o que a gente chama de soft. Um exemplo de soft. A gente está falando, por exemplo, vou usar uma frase aqui, eu te amo muito, gosto demais de você. Isso é uma voz, estou falando uma voz num registro normal. Padrão normal. Um padrão normal, né? Se eu vou colocar um soft, eu vou falar, eu te amo muito. Eu gosto muito de você. E o cinema trabalha muito com isso. O filme trabalha muito com isso. Se você começar a prestar atenção nos filmes hoje... Trabalha com a emoção das exatamente, pessoas. Que não vamos trabalhar com o filme dublado. Assista um filme que não é dublado, comece a prestar atenção, como principalmente a gente está falando de inglês, né? Do filme americano, ou britânico, ou o que seja. Ele começa a trazer muito para o soft. Mesmo se ele gritar, né? Eu posso gritar aqui, não tem problema? Pode. Posso. Mesmo se ele gritar e eu virar para a Gabriela e falar assim... No reality seria isso. Você tá louca? O que você está fazendo? No cinema seria, você tá louca? O que você está fazendo? Ele traz para o soft. Olha que interessante. Porque são linguagens totalmente diferentes para cinema, para desenho, para reality, para novela. Cada um tem um seu tipo de musicalidade e volume de voz do ator. É assim mesmo, né? É. E daí a gente tem que ouvir, marcar as pausas para encaixar, né, na boca. Riscar os textos, assim, identificar, marcar onde você tem que dar a sua respiração também? Sim, porque tem que encaixar o português na boca de quem não estava falando português. É diferente da leitura que a gente faz? Por exemplo, eu pegar aqui, vou lá e ler um trecho bíblico, por exemplo. Vamos supor aqui, vamos usar com o nosso métier aqui. É diferente, por exemplo, eu vou lá e eu leio, normal, eu leio para as pessoas. Agora, quando você vai fazer isso, as pausas são diferentes. Sim, porque você está ouvindo o original no fone, do ator mesmo. Então, você tem que respeitar as pausas dele, a respiração dele,
o tom de voz dele. Então, tudo isso você tem que marcar para você conseguir reproduzir fielmente. Mesmo que seja em inglês, mesmo que seja... A língua, na verdade, ela importa e não... Assim, ela importa, é muito importante você saber, a língua é interessante. Mas não necessariamente você precisa entender o que ele está falando. Por exemplo, nós estamos encerrando semana que vem uma novela turca. Você fala turco? Eu não falo turco. Então eu tenho que ir como? Eu tenho que ir na musicalidade do ator. Eu tenho que falar como ele fala, né? Existem várias coisas aí, controversas em relação a isso também. Por exemplo, as famosas novelas mexicanas, que a gente brinca, né? É um drama. Todo mundo fala, vou pegar o Linus para assistir a novela mexicana. Antônio Carlos, que tu crees? Queres sair comigo? Eles são muito dramáticos, né? Dramático. E se a gente levar esse... Antônio Carlos, você quer sair? Não, a gente fica... Pra gente é feio, pra gente é bobo, acaba caindo nessa coisa do mexicano, novela mexicana, né? Piegas, então, né? Aí depende muito do cliente, o cliente fala, não, eu quero que desça um pouquinho mais, faz um pouquinho mais igual o que a gente tem aqui. Legal, é bacana. Porém, a cara do ator mexicano está assim. E como é que eu vou falar assim, Antônio Carlos, você quer sair comigo? Fica feio. Então, assim, é tudo engloba tudo. Engloba voz, engloba rosto, engloba várias coisas, né? Por isso que existe um diretor de dublagem, que é um profissional, que vai dirigir da forma como ele acha que deve seguir aquele produto. Aliás, quem define o personagem? Como é que é isso daí? Quem define as vozes? Por exemplo, eu vou falar, você fica bem para ela, a Gabi fica... Né, isso, existe todo um processo que é gigante de dublagem, né? Desde o momento que você recebe o produto até a entrega final para o cliente, né? Esse é o meio que é o casting, a gente chama de casting, ou seja, uma pessoa, ou um coordenador de dublagem, ou um diretor, ele vai escolher aquela voz. Ele vai ver tom da voz, se é parecido com o da Gabriela, então a Gabriela pode fazer essa personagem aqui. E às vezes ainda a gente pode fazer uma coisa que a gente chama de dobra. O que é dobra? Vamos dizer que a Gabriela não vai fazer o protagonista. Ela vai fazer A gente tem protagonista, coadjuvante e elenco de apoio. Vamos dizer que a Gabriela vai fazer um elenco de apoio. Eu posso colocar a Gabriela em algumas outras personagens, até 3 personagens ela pode fazer. Mas como é que é? Vai fazer a mesma voz da Gabriela em pessoas diferentes? Não, nós temos registros de vozes que nós usamos, então eu posso colocar a Gabriela. A Gabriela é bem novinha, não vai dar muito para fazer uma voz de velha, bem velha, né? Mas assim, às vezes ela até conseguiria fazer uma voz ali dos seus 40 anos, ela conseguiria. E criança, né? São os opostos, né? Então ela pode fazer a voz normal dela, uma voz mais de criança e uma voz mais de velha, usando registros de vozes diferentes. Registro de peito, registro normal, registro de cabeça. Então isso auxilia também a gente a fazer outros tipos de vozes. Então a pessoa que vai fazer o casting, diretor ou coordenador de dublagem, ela já conhece a voz da Gabriela, já conhece a voz do fulano, do ciclano, e entende que aquela voz dela se encaixa perfeitamente aqui. Por outro lado, ainda existe uma coisa que é o teste. Às vezes o cliente vira e fala assim, eu quero um casting para esse filme. Sim. Então eu vou mandar lá de 3 a 5 atores, dubladores, para aquela voz só. E aí o cliente fala, gostei dessa aqui. Então também tem esse outro lado. Tem esse outro lado. Tem que agradar o cliente. Exatamente. Como sempre. 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 Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já.